Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software, e hoje a gente vai falar de um tema que a gente nunca falou por aqui, que tem a ver com foguete, satélite e programação. Você acha que essas coisas têm a ver, Champs? Tem tudo a ver com desenvolvimento de software, e o episódio de hoje vai voar, né? Ah, coisa linda. E para isso, para a gente falar sobre esses temas, né, curiosos e, né, que a gente não sabe ainda como eles se relacionam, estamos aqui com algumas mulheres maravilhosas. Karen, e aí, Karen, tudo bem? Se apresenta pra gente. Tudo bem, e você? Eu sou a Karen, eu tenho 22 anos, eu sou aluna da graduação em Engenharia Aeroespacial na FMG, estou no 7º período. E também fui capitã da Fênix, que é uma equipe de foguete modelismo lá da UFMG. E é isso, vim conversar com vocês hoje. Muito bom. E também estamos com a Carol. E aí, Carol, tudo bem? Se apresenta pra gente. Oi, tudo certo. Eu sou Carol, como a Karen, eu sou estudante de Engenharia Aeroespacial na UFMG, atualmente no 7º período, e sou atual capitã da Xaerospace, que é uma equipe de pesquisa, desenvolvimento e competição em nanosatélites. Muito bom, eu tô muito curiosa como que esse episódio vai ser, né? Mas então, pra gente começar e dar uma contextualizada, contem um pouquinho mais, assim, né, de vocês, de como vocês chegaram, né, nessas equipes, né, de competição, tanto de foguetes quanto de satélite, como que foi essa última competição que vocês participaram juntas, para que a gente entenda um pouquinho mais de vocês. Então, quando eu entrei no curso de Engenharia Aeroespacial, eu sempre busquei algo voltado à astronáutica, mas não era tão tradicional assim ter equipe de astronáutica na FMG. Eu sabia que existia a Fênix e a Xa também tinha surgido há pouco tempo, só que eu sempre gostei mais de foguete do que de satélite e fui lá ver qual que era da Fênix e gostei muito. E desde então, como a Fênix é uma equipe super recente, a Xa também, a Carol pode falar um pouco mais tarde, né, sobre isso, a gente nunca tinha participado de nenhuma competição com a nova equipe que tinha formado ali pós-pandemia. Que antes da pandemia tinha uma equipe, mas saiu por causa daquela bagunça de pandemia mesmo. A gente nunca tinha participado de uma competição e a gente se desafiou a participar do desafio latino-americano, desse desafio especial, que competia várias equipes de foguete, várias equipes de satélites. E então a gente se propôs a fazer um foguete para atingir 1 quilômetro de altitude e voltar para a gente, ele ser recuperável, ele ter um paraquedas e voltar para a gente. Só que a gente queria uma coisa a mais, a gente queria fazer uma missão completa, que para ela ser completa, ela precisava também de ejetar um satélite. Aí eu pensei, tem a Xa faz satélites absurdos de bons, nunca perderam uma competição que foram desde a criação, a gente precisa deles, e foi aí que surgiu essa parceria e essa vontade de fazer uma cooperação e ir para a competição latino-americana de 2023 juntos. Mas a Carol pode explicar um pouquinho mais sobre isso também. Com certeza. Dentro da Xa sempre foi um grande sonho nosso, uma grande ambição, a gente tá lançando satélite. Então, quando apareceu o Alaska, apesar de não ser um lançamento orbital, a gente iria estar lançando um satélite, estaria botando ele dentro de um foguete, conseguindo analisar os esforços que ele sofre. Então, fez super sentido a gente estar se alinhando com a Fênix para estar participando dessa competição e obter esse resultado tão bom. Qual que foi o resultado, né? Tão bom. Sim, a gente chegou, com todo respeito, chutando a porta. A gente recebeu o primeiro lugar com 1.000 metros, sendo embarcado por um satélite. A gente recebeu o primeiro lugar na nossa categoria. E nós batemos um recorde também, porque nunca tinha chegado tão próximo da altitude estipulada desde o início. A gente tinha se comprometido a fazer 1.000 metros, nós fizemos 999,6. Conseguimos recuperar nosso foguete. A gente liberou o satélite deles e eles conseguiram recuperar o satélite deles também. Não, com certeza. Da competição de satélite, a Xa ela ficou em segundo, mas foi o primeiro satélite que a gente fez em hardware com a equipe atual. As últimas competições foram todas feitas por simulação. Essa a gente construiu de fato o satélite e a gente conseguiu coletar os dados, transmitir eles, fazer todo o processamento pós-missão. Então, foi sucesso total. Sensacional. Parabéns. Obrigada. E aí, assim, né, trazendo para o nosso mundo aqui do desenvolvimento, queria que a gente entendesse, né, um pouquinho mais o que realmente tem a ver satélite, foguete e programação, né, no geral. Então, queria que vocês contassem um pouquinho como que vocês tiveram essas interfaces aí, né, de software e hardware para a construção tanto do foguete quanto do satélite.
Eu costumo dizer que o satélite, ele é um computador que ele foi feito para ser mandado em órbita. Então, a gente tem todo o microcontrolador ali dentro, que faz a integração entre os nossos sensores e está controlando para obter os dados que a gente precisa para a nossa missão de fato. Mas não só isso, ele também faz toda a controlação dos atuadores que estão ali atuando para determinar e controlar a atitude do nosso satélite, também para fazer a otimização do uso e carregamento das baterias. E, além disso, a gente precisa enviar os dados que a gente obtém com o satélite para o solo. Então, tem todo o desenvolvimento de uma interface que a gente possa estar visualizando os dados. Então, desenvolvimento de sites, a gente também trabalha. Todo o processamento dos dados brutos que chegam tem tudo a ver com programação. Não se difere muito de satélite no caso de foguetes, porque a gente fala que a aviônica, que é um dos subsistemas assim, né, do foguete modelismo, é o cérebro do foguete. E ele conta com microcontroladores, né? E a gente tem que enviar para eles os sinais necessários. Nós temos que conversar com o microcontrolador para que ele consiga realizar todas as tarefas necessárias para cumprir a missão. Então, desde a base, a gente conta com programação, até quando ele está voando, até quando ele retorna. Porque para o foguete retornar para a gente pensa, tem que liberar um paraquedas. Mas como que a gente vai fazer essa comunicação? Como que o microcontrolador ele vai processar essa informação de que está na hora de liberar o paraquedas? Então, a gente tem que fazer toda uma programação por trás para processar os dados colhidos, né, dos sensores, que são barômetros, altímetros, que vão registrar ali variação de pressão, de velocidade, de altitude durante o lançamento, para gerar dados e, com esses dados, gerar a informação de que agora é a hora certa de fazer tudo que a gente tem que fazer. Porque a gente não pode fazer isso antes da hora, né? Não pode correr risco do paraquedas ser liberado quando o foguete não chegou na altitude máxima, senão ele fica totalmente descontrolado lá em cima e a gente corre risco de a gente não conseguir recuperar ele de forma, assim, integral mesmo. Então, todos os momentos certos de liberar um satélite, de liberar um paraquedas, e também, como a Carol mencionou, o foguete ele manda dados em tempo real para a base, para o solo. Então, tudo isso precisa de uma programação por trás. Eu tenho umas dúvidas em relação, assim, acho que até mais curiosidade de como que funciona essa parte da programação, tanto na parte do foguete quanto do satélite. Primeiro, na questão do satélite, como fazer os dados chegarem aqui, né, na prática ali, como é que vocês implementam isso de verdade, assim? Dado que como é que faz isso acontecer? Dado que, assim, né, imagino que o ambiente não é aqui, né, a gente não tem a internet que, né, a gente tem disponibilizada, né? É diferente do que a gente está acostumado. É bem diferente do que a gente está acostumado. Não, com certeza. A gente utiliza a radiofrequência para estar fazendo essa transmissão da mesma forma que a gente escuta rádio, por exemplo. A gente usa essas ondas para estar enviando a informação que a gente coleta lá em cima por uma antena e chega aqui em uma antena também. Então, a partir do microcontrolador que a gente tem lá, a gente tem uma interação com um transmissor que vai estar enviando esses dados, aí vai chegar aqui, vai para a nossa estação solo, que pode ser um computador, por exemplo, e normalmente o processamento dos dados acontecem aqui em solo, mas eles podem também acontecer lá a bordo do satélite. Legal demais. E em relação ao foguete também, a minha dúvida... Em relação à telemetria, é a mesma coisa, exatamente isso. Mas eu tava em dúvida assim, vamos supor, tem algum tipo de inteligência para fazer com que ele suba na rota correta, ou que não tem problemas ali, ou fazer alguma correção de rota, ou fazer com que aconteça tudo certo durante o lançamento, digamos assim? Então, inclusive é um projeto que a gente vai começar a desenvolver, mas isso é o que a gente chama de controle ativo, que ele consegue detectar esses desvios e, de forma autônoma, corrigir. Só que nos foguetes que a gente fez até hoje, a gente nunca conseguiu implementar esse controle ativo. Ele é muito complicado de se fazer. Então, a gente tem que ter as simulações muito bem feitas, com softwares muito confiáveis mesmo, para garantir que a trajetória de voo que está sendo simulada no software vai acontecer
no dia, naquelas condições atmosféricas mesmo. Mas é isso, a gente não implementa controle ativo até o momento. Então a gente tem que fazer um projeto quase perfeito para se garantir que depois é sorte. Também tem a telemetria para poder, né, coletar as informações ali do andamento. Isso, pra gente saber se tá chegando próximo da altitude que a gente quer, se já começou a descer, até pra gente ter uma noção de onde ele vai cair a partir dessas estimativas, né? Massa. E principalmente Carol mencionou um pouco sobre software, porque aqui, né, eu queria entrar um pouco mais, assim, que a gente falou muito de microcontroladores e tal, eu queria entrar um pouco mais na parte de software, entender, né, se tem... O que tem de software? Eu fico até sem saber muito como perguntar, né? Que a gente não tem, né, chamamos, nenhuma experiência com isso. Mas o que tem, assim, sei lá, tem alguma coisa que lá, talvez seja foguete ou, enfim, que tenha, de alguma forma, possibilidade de ser controlado via software, né? Tanto foguete quanto satélite? Não, com certeza. Existem muitos satélites que eles funcionam de forma autônoma, então a gente faz toda a programação do software para que ele atue em órbita ou basicamente em órbita mesmo. Num voo atmosférico não seria tão simples, apesar de em órbita também não ser simples, mas que ele pode sim atuar de maneira autônoma. Então a gente realiza toda a programação para que a atitude ela seja mais controlada, então que ele fique em pé de uma determinada forma, por assim dizer, que a antena esteja apontando sempre para solo, que os painéis solares estejam sempre abertos. A gente pode fazer esse tipo de coisa. A gente pode também estar implementando uma inteligência artificial dentro do microcontrolador do satélite para que ele vá aprendendo com os comportamentos e se adaptando ao ambiente espacial. A gente pode também estar fazendo atualizações de software, mas normalmente utilizando uma telemetria, então a gente estaria mandando um comando para ele e ele faria isso, mas acho que é basicamente isso. Legal, né? Fazer um deploy aeroespacial. Pois né? Que loucura. E o que vocês usam de ferramenta, assim, de tecnologia mesmo, de ferramenta de software? Linguagem, então, esse tipo de coisa. Para o último satélite que a gente fez, o nome dele é Horizon, foi o que a gente participou na LASC, e a gente utilizou C++ para estar fazendo a integração de todos os sensores com o nosso computador de bordo para a estação solo, onde a gente teve que desenvolver toda a interface para estar visualizando os dados e fazendo o processamento deles também. A gente utilizou JavaScript, HTML e também Python, já para fazer uma simulação, a partir dos dados que a gente coletou de altitude, a gente resolveu fazer uma simulação para ver como exatamente o satélite estava se comportando, já que era um lançamento atmosférico, então seria algo muito interessante da gente ver. A gente utilizou C#. Interessante. C++ é uma linguagem, posso estar falando bobagem, mas eu acredito que é uma linguagem bem utilizada, assim, né? Sim. Quando, para fazer essas comunicações com controladores e tudo mais. Não, com certeza. É a que a gente mais usa, assim. Na Fênix mesmo, para mexer com o nosso microcontrolador, nós utilizamos C++. Mesma coisa. Eu queria perguntar também sobre as diferenças que tem, né, entre a programação convencional pra gente, e a programação aeroespacial, por assim dizer, né? O que vocês veem de mais diferente e tal? Eu acho que, assim, o que uma pessoa que gostaria de entrar, né, nesse ramo aí da programação poderia focar em aprender, em buscar de conhecimento para entrar nessa área também? Bom, eu particularmente acho que não há quase nenhuma diferença, assim, porque a gente brinca que programação é programação. E basicamente é isso, tanto que na equipe, as pessoas que lidam com essa parte não são engenheiros aeroespaciais, são engenheiros de sistemas, pessoas ali de sistemas de informação, ciência da computação. Não há muita diferença na programação em si, sabe? Acho que a diferença que a Carol pode até discorrer mais sobre é que a gente tem que lidar com pouca memória. Todos os nossos dados, eles ocupam muito espaço. E, por exemplo, a gente lidando com o microcontrolador, a gente não tem essa mesma capacidade que, às vezes, outras áreas têm. Acho que esse é um grande desafio, assim. A Carol pode discorrer melhor, principalmente porque ela lida satélites que estão colhendo dados a todo momento. Não, com certeza. Quando você para pensar num hardware que você estaria usando aqui em solo e um que você manda
para órbita ou para um lançamento atmosférico é muito menor. Então, a quantidade de memória que você tem ali disponível, ela é bem reduzida, então você tem que estar fazendo essa otimização. Você tem que pensar também na quantidade de interação que você vai ter dentro do seu loop, já que não dá para ele ficar preso mais do que o tempo que a gente prevê, porque pode acabar com toda a missão. Então, alguns erros também a gente pode estar transmitindo e consertando em solo. Então, tem essa diferença de você pensar onde você vai estar aplicando as coisas. Se vai ser no seu microcontrolador em bordo, se vai ser em solo, esse tipo de coisa. Muito interessante isso aí que você falou, né? Faz até uma relação com aquele episódio que a gente gravou sobre programação em diferentes épocas, né? Sim, que se trabalhava com menos memória antigamente e tal, mas ainda tem cenários que a gente tem que trabalhar com recursos limitados, né? E você tem que fazer um código até mais otimizado do que... Até pensando nisso também, uma outra coisa que eu fiquei pensando é que, assim, se eu trabalhasse como programador aí numa equipe aeroespacial, eu ia morrer de medo, porque se eu implementasse um bug lá, é um perigo, né? Porque aqui, hoje em dia, eu desenvolvo lá, a gente sobe, tem um bugzinho e fala, vamos corrigir, né? Beleza. Não, nada é muito... Lá, a não ser, tem um né? erro. A não ser algumas mais críticas, assim, Sim, né? Tipo sim. banco, ou, né, alguma coisa ali mais industrial, que talvez tenha algumas coisas mais críticas, mas a maioria, realmente, assim, teve um bug, você não tem que sair igual um maluco para corrigir, Às né? vezes Às vezes tem. Mas, assim, não é sempre, realmente. E eu concordo com você, né? Assim, é verdade isso, assim, a atenção aos erros e aos bugs, ela tem que ser maior, e como é que vocês fazem para ter talvez até uma redundância, assim, né, para, né, se der algo errado, o que acontece, como é que funciona isso? Até no que a Karen falou, né, de ter que fazer o negócio perfeito antes, porque na hora que lançou, sei lá, né, fala aí. Isso é verdade, eu ia até mencionar isso que você falou, que é uma grande diferença também, porque você não tem tanta possibilidade de erro na aeroespacial. Quando você está lidando com a aeronáutica, por exemplo, se você tem um erro de software durante um voo, dependendo do erro que for, pode ser uma falha catastrófica. Na astronáutica, igual a Carol exemplificou, se você comete algum erro, tem algum bug, você perde dados. Então, acho que a palavra-chave realmente é isso das redundâncias, sabe? É você conseguir ter caminhos diferentes para o mesmo problema ali no seu código. Isso a gente faz até no foguete modelismo. Uma redundância que nem chega a ser redundância, é uma coisa de segurança mesmo. Por exemplo, a gente tenta fazer com que o nosso código rode de uma forma que o paraquedas, por exemplo, não seja injetado de forma alguma antes de 500 metros, visto que o foguete tem que atingir 1.000 metros. Porque é melhor que ele simplesmente faça um voo de 500 metros, mas caia, do que ele simplesmente exploda no ar. Então, a gente tem que ter essas maturidades também, essas escolhas de engenharia na hora que a gente está fazendo. Eu acho que a Carol pode até falar um pouco melhor sobre redundâncias, assim, em código mesmo. Você falou de ter que fazer tudo perfeito e, de fato, quando você para pensar na indústria aeroespacial, não tem como você ir correndo consertar. Se tem um bug no seu foguete, ele explode no ar. Se tem um bug no seu satélite, não dá pra você mandar um astronauta ir buscar. não é algo que acontece. Então, tem que, de fato, estar tudo muito perfeito, ser tudo muito testado, para que a gente tenha certeza de que vai dar certo. Pensando nas redundâncias, uma que a gente aplica muito nos satélites é de, além de estar transmitindo os nossos dados, ter essa parte da programação, ter uma também que guarde eles, para que, caso a gente receba os dados e perceba que eles foram corrompidos por algum motivo, ou tem alguma interferência, a gente possa solicitar que o satélite envie de novo. Então, a gente não perca esse intervalo de tempo da nossa missão. Legal. Então, e além dessas redundâncias, que eu acho que são importantíssimas, né? E isso faz todo sentido, inclusive, para o nosso mundo do dia a dia de software também, a gente ter algumas redundâncias também, né? Por exemplo, entender... dando um exemplo muito bobo, mas, por exemplo, minha API tá dando um erro, aí eu vou lá e coloco um circuit breaker lá para não ficar bombardeando a minha API até ela explodir, né? Fazendo algumas coisas. A gente também tem muitas artimanhas no desenvolvimento tradicional para fazer algumas redundâncias ou tratar alguns erros drásticos, vamos falar assim. Mas eu queria até um passo antes, que eu fiquei muito com esse negócio do que a gente tem que executar perfeito, porque na hora que lançou, fudeu. Mas em relação a teste, como que vocês testam? Porque aqui no desenvolvimento tradicional a gente tem muito teste unitário, automatizado, de integração. Vocês têm algum tipo de teste que vocês conseguem automatizar no desenvolvimento de foguetes, satélites, em relação à parte de software e hardware?
Honestamente, a gente não consegue testar tudo dentro do foguete. A gente não consegue. Então, a gente realmente faz mini testezinhos, vê se, por exemplo, a gente faz um código de forma que, no final, gere uma corrente para acionar um acionadorzinho pirotécnico. A gente tenta posicionar ele ali para ver se realmente está funcionando, se está acionando, se está detectando diferenças em altitude. São testes assim, gente, péssimos, nada profissionais mesmo. Você sobe na escada e joga seu altímetro, vê se está mudando a altitude. Sabe? Sobe num lugar alto, num prédio, joga, vê, tá mudando a altitude, beleza. Tá funcionando então, tá processando aqui, tá chegando os dados de que tá chegando a telemetria que tá variando essa altitude, mas a gente não consegue testar tão bem isso é uma falha, assim, é uma limitação nossa mesmo, mas mais no cenário equipe de competição, que é uma coisa menor mesmo. Acredito que para coisas maiores, mais sérias, com certeza eles tenham. Já em contraste com o ambiente dos foguetes do satélite, a gente testa tudo. Tipo, tudo mesmo, todos os subsistemas, eles têm um próprio teste, depois todos são testados integralmente. Depois de integrados, a gente faz toda a calibração dos nossos sensores, porque não é algo que a gente precisa fazer ele voar para que a gente teste tudo. Então, tem sempre muitos riscos depois que a gente, de fato, envia ele, mas a gente consegue fazer, assim, todos os testes de alcance, os testes de software, ver se os sensores eles estão funcionando no ambiente terrestre e torcer que eles funcionem também no ambiente espacial. Mas é tudo bem testado, bem documentado. O que eu acho legal é que é justamente assim, né, a gente fica com nossas infraestrutura como código, coisas assim, né, tentando manter o nosso ambiente de produção igual ao nosso ambiente de desenvolvimento, para que nada, né, dê errado. Você testou no ambiente de desenvolvimento, você vai ter certeza que vai funcionar em produção. E no caso seus, é impossível fazer isso, porque o ambiente de produção, ele nunca é igual ao ambiente de testes, né? Lançar o foguete uma vez e ver se explode. É bem isso, assim. A gente consegue calibrar sensores, igual a Carol que falou, a gente consegue calibrar os sensores, a gente roda o código, tá tudo certo. Mas a gente não consegue garantir que nas condições que ele vai estar, de vibração mesmo, tudo vai funcionar como a gente planeja que funcione. Então, é bem lança e vê se não explode. Explodiu, ótimo. Vamos ficar felizes, então. Agora pode mandar alguém. Tem mais variáveis, né? Variáveis climáticas. Exatamente. Variáveis Mesmo que você reproduza exatamente o mesmo teste, dependendo do dia e do horário, já não é a mesma coisa. O nosso GPS simplesmente não quis funcionar na competição e a gente aceitou. Assim, é isso. Depois a gente procura onde caiu, mas por isso, existem algumas condições que a gente não consegue prever nem em simulação. É bem difícil. Sim. Com todas essas evoluções, a gente aqui na Entrechave, a gente fala muito sobre inteligência artificial e todas as evoluções que a gente tem visto nos últimos tempos com o OpenAI, né, o ChatGPT, Copilot e as coisas aí também do Google, da Amazon, enfim, todas essas big techs estão correndo atrás da meta também de coisas, né, relacionadas à inteligência artificial, e cada vez a gente vê essa evolução mais exponencial e né, que a gente está vivendo. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês veem, né, tanto na área de foguete modelismo, na aeroespacial no geral, se vocês veem essa evolução respingando de alguma forma, né, para vocês, tanto para vocês como competidoras, como, né, capitãs de times, mas também podemos falar num aspecto geral aí da aeroespacial. Então, no foguete modelismo, eu não vejo tanto impacto assim. Até porque a gente está trabalhando numa escala experimental mesmo. Então, machine learning não chegou aqui, não respingou aqui. Mas na aeroespacial como um todo, com certeza. Acho que principalmente quando a gente vê no âmbito da aeronáutica mesmo, a gente vê que tem um trajeto muito natural, assim, dos computadores de bordo, por exemplo, serem muito mais autônomos. E isso tem uma certa influência do machine learning. Não, com certeza. Na parte de satélites, pensando nas equipes de competição, não. Está muito distante de chegar para as equipes de competição por uma questão realmente de recursos de tempo, e da gente estar aprendendo a fazer outros subsistemas, não só se dedicando 100% a isso, mas para a área de satélites, já industrial mesmo, tem sim, já está começando a chegar, tanto para a parte de controle de altitude, quanto para a parte de
do uso da bateria, do carregamento da bateria, de apontamento de sensores solares. Tem sim um campo para a inteligência artificial que ela já está sendo ocupada. Eu acho que faz todo sentido isso que vocês falaram, né? Porque aqui mesmo na DTI a gente tem alguns cases de manutenção preditiva, por exemplo, né? Que é um equipamento, prever quando o equipamento vai falhar ou prever quando vai dar, né, alguma fissura num equipamento industrial. E aí eu acho que fazendo essa ponte com satélites e foguetes, parece que faz todo sentido ter projetos nesse sentido também para essas outras estruturas, né? Que é de previsão, como você falou, né? De predição e até de ver em tempo real o que eu devo fazer dado um certo problema o próprio mecanismo conseguir reagir, né, em tempo real. Eu acho que faz todo sentido, enfim, aguardo. A gente sempre fala nos episódios de inteligência artificial que ela está em tudo, né? A gente gravou episódio de inteligência artificial na arte, no cinema, na engenharia de software mesmo, agora na engenharia aeroespacial também. Então, ela acaba que invade todos os campos, todas as áreas, assim, e faz muito sentido realmente estar presente aí também. É isso então, galera. Valeu, muito obrigada por terem topado esse convite e até a próxima, pessoal. Tchau. E parabéns. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.